Olá, tudo bem com vocês? Vocês sabem que quando eu apareço aqui é sempre por um bom motivo e é sempre mais sobre ele do que sobre qualquer outra coisa. E qual seria o sentido, né, de seguir Jesus, de ser cristão e não compartilhar as coisas boas que ele faz, as coisas boas que ele transformou no meu coração? Hoje eu vim falar com vocês sobre a verdadeira liberdade, a verdadeira, o verdadeiro significado de ser livre em Cristo. E, e nisso envolve um pouco sobre a minha conversão, a minha transformação, né? Quando eu passei a seguir realmente Cristo. E começando, né, lá atrás, num deserto, né, como a gente costuma dizer, normalmente o que faz a gente mudar de direção, mudar de rota e ir atrás de algo que nos realmente que nos preenche, que nos faça bem, é quando a gente passa por algum problema, né, por algum deserto. E é essa superação que eu vou falar para vocês hoje. Eu reconheço que é padrão de muitos jovens se afastarem da igreja e comigo não foi diferente. Eu nasci num lar católico, fui criado minha infância toda sendo católico e durante a minha juventude eu me afastei da igreja, né? Parei de acreditar, parei de me importar com isso. Nunca deixei de acreditar em Deus, mas deixei de acreditar na igreja, na instituição igreja, na organização igreja. Devido a vários fatores, também às vezes preguiça de tentar entender ou talvez indiferença mesmo. E com o passar dos anos, né, a vida foi seguindo e coisas foram acontecendo. E eu tenho, assim, ao meu ver, que quando a gente não tem essa direção, não tem esse discernimento, não tem essa sabedoria que vem de Deus e da própria Bíblia, a gente vai levando as coisas meio que com o nosso próprio braço, levando as coisas com a nossa sabedoria limitada, né? Não procuramos entender as coisas, não procuramos entender o lado espiritual das coisas. E, claro, tudo deu errado. Deu errado no profissional, deu errado no relacionamento, deu errado em tudo. E ali foi o meu deserto, quando acabou um relacionamento. Sendo assim, eu tinha dificuldades de esquecer o passado, né? Tinha dificuldade de esquecer as que eu fiz, entendeu? E aquilo me perseguia muito porque devido a um acontecimento que meu filho passou, que ele teve que fazer uma cirurgia no coração, eu comecei a olhar mais para o lado espiritual, para Deus, porque tudo o que aconteceu com ele, eu senti Deus, né, agindo. Eu senti que era algo a mais. Eu senti que o dinheiro que caiu na conta no dia que ele precisou ir para outra cidade fazer essa cirurgia, algo que eu não estava esperando, foi recurso vindo de Deus, porque foi tudo dando certo, tudo se encaixando. E foi a primeira vez que eu me peguei de joelhos orando por gratidão pela vida do meu filho. E depois disso eu comecei a frequentar a igreja que eu frequento hoje. E, e depois de muito tempo eu descobri como era se sentir bem dentro de uma igreja. Como era se sentir acolhido, como era realmente se importar com pessoas, como era, assim, nada por imposição e mais por escolha, sabe? Aquilo, apesar de eu não ter parado com práticas erradas que eu tinha e indo na igreja, eu costumo pensar, eu tô até escrevendo sobre isso como um livro, sobre essa transformação inteira, mas era como se eu tivesse morno, sabe? Em cima do muro, que é pior do que você tá frio, que é pior do que você não ter nada, é tá um pé aqui e outro ali. Esse tempo eu fiquei morno, fazendo as mesmas práticas que eu já fazia, só que
dentro da igreja. Querendo ou não, eu criei duas versões de mim mesmo, que na frente de alguns eu era de um jeito e fora eu era de outro. Mas continuava lá. Às vezes falhava, às vezes, né, às vezes era afastado por mim mesmo daquilo. Porque querendo ou não, o pecado afasta a gente de Deus. Essa é a regra. Se você começa a praticar coisas erradas, se você começa a praticar coisas que desagradam a Deus, você se afasta dele, não porque ele te afasta, mas porque você sente vergonha, porque você tem um certo receio, um certo medo da justiça divina, de ser castigado, por exemplo. E aquilo durou um bom tempo, até tudo acabar. Quando acabou, eu me vi preso nisso, nas coisas que eu fazia antigamente, e como é que eu ia me livrar desses pensamentos, como é que eu ia me livrar dessas práticas, né? E a gente tem essa visão de que você precisa ser santificado para chegar, para estar próximo de Deus, antes de chegar próximo de Deus. Mas na verdade, como no stories que eu postei esses dias, você precisa estar perto de Deus para ser santificado e não o contrário, né? Então, a gente tem essa visão errada, né, de que para ir para a igreja a gente tem que ser perfeito, que para estar dentro de uma igreja, né, não pode fazer tal coisa, que senão você não pode ir, você não pode congregar, você não pode fazer nada porque você está errado. Às vezes até a própria organização, né, faz isso com a gente, pastores e denominações, doutrinas afastam as pessoas da igreja por talvez terem pecado, por talvez terem praticado algo imoral, que às vezes nem fazia parte da vida dela, que nem fazia parte da prática padrão da pessoa, né? Às vezes cometeu um deslize e acabou se afastando, né? Por vergonha, por diz que me diz que e tudo mais. E foi no momento desses que eu resolvi buscar ajuda, buscar uma forma de me livrar dessas práticas, de me livrar desses pensamentos, porque o passado estava me pressionando, o passado estava me julgando, o julgador, né? O nosso inimigo acusador, ele usa o nosso passado, as coisas erradas que a gente fez para jogar na nossa cara que somos todos errados, né? O que fazemos. E nesse caso eu fui para a internet, que era os recursos que eu tinha na época. Fui para a internet pesquisar como esquecer meu passado. Convenhamos, né? O Google achou o Thiago Brunet. Existem coisas que Deus faz e outras que você precisa fazer. Quando se trata de passado, isso também é verdade. Por exemplo, os seus pecados do passado, Deus perdoa. Agora, os seus erros e traumas do passado, você reedita. Ou seja, essa parte emocional de deixar para lá, essa parte sentimental de se libertar, de quebrar a cadeia com algo que estava te prendendo lá atrás, isso aí é com você. Não tem jeito. Isso é com você. Então, o que nós vamos falar hoje vai exigir a sua concentração e a sua inteligência. Mas, em compensação, vai te levar para um outro nível e vai te levar para um nível de liberdade também. Porque muita gente está presa e é a maior escravidão, na minha opinião, que é a escravidão interior. Assisti um vídeo, comecei a minha busca por aí. E o que é essa busca, né? É busca de sabedoria, busca de saber mais, de entender, se desenvolver. É o que eu acredito que eu deveria ter feito muito antes, né? De tentar entrar numa vida profissional, num relacionamento. Eu acredito que todo jovem, né, deveria fazer. Hoje eu vejo, né, que todo jovem deveria começar por aí, começar a aprender o que ele quer ser, aprender as coisas que ele quer fazer, né? Antes de entrar de cara nas coisas. Por exemplo, ninguém nasce sabendo ser pai, nasce sabendo ser marido, ninguém nasce sabendo a vida, né? A gente vai aprendendo. E melhor do que aprender errando é aprender com os outros que já erraram e que já estão à frente, né? Então aí começou minha busca, depois de ter tropeçado muito, né? Aí eu comecei a entender e procurar saber mais sobre tudo isso. E claro, né, o agir de Deus está sempre presente nisso tudo. Porque nada que é do bem, né? Se é do bem, tem a mão dele no meio, não tem jeito. Às vezes a gente tem que passar mesmo por, como diz, bater a cabeça para aprender. E onde eu quero chegar? Muitas igrejas,
elas te pressionam, elas te empurram ou te prendem, de certa forma, a doutrinas, a dogmas, a coisas que Jesus mesmo repudiou no passado, né? A única vez que Jesus se estressou mesmo com a galera foi quando estavam vendendo lá as bugigangas na porta do templo. A única vez ali que eu vejo que ele se indignou mesmo foi em um caso como esse. E hoje a gente tem muito disso, né? A gente tem muito desse negócio de dinheirista, tem muito esse negócio de vender coisas e colocar o dinheiro às vezes na frente de Deus, porque ele é o verdadeiro inimigo de Deus, é o dinheiro, né? E não o diabo. O diabo é nosso inimigo. E o que aconteceu comigo? Claro, demorou um pouco, mas frequentando a igreja, onde eu me sentia livre, até mesmo, eu vou falar, não posso estar falando bobagem, mas tem pessoas que julgam certas igrejas como mais liberais, né? Mais, lá você vai e pode beber, lá você vai e pode fazer coisas erradas. Mas não, isso não vem da igreja. Você não vai na igreja para ser moldado, moldar seu caráter em questão de não beber, de não fazer coisa errada, de... Ai, como é que eu explico? Isso não vem do... O pastor não vai te prender e dar uma chicotada em você e fazer você mudar. Isso vem de dentro, isso vem de Deus, né? Vem do espiritual. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu comecei a frequentar essa igreja, eu fui sendo moldado a partir de convivência, né? De ambiente. Claro, não sou perfeito, né? Não me tornei perfeito, não sou santo. Ainda cometo os meus erros, ainda tenho pensamentos negativos, ainda tenho problemas com certas coisas. Mas eu vejo que a luta começou, entende? A luta interna é diferente agora. E eu vejo que o quanto eu luto contra isso, entende? Porque antes não existia luta, antes era normal. A convivência que eu tinha, os ambientes, os amigos, o trabalho, tudo me fazia se sentir normal. E que aquilo que eu fazia de errado era normal. E tudo isso mudou a partir do momento que eu comecei a seguir a Cristo, que eu comecei a conhecer a palavra de verdade, né? Não só ler, mas meditar nela. E toda semana tá lá com amigos que procuram o mesmo que eu procuro, que é a sabedoria divina, que é ajudar o próximo, que é amar a Deus sobre todas as coisas, que é procurar Deus em espírito e em verdade. E tudo isso foi mudando gradualmente. O falar palavrão já não era uma coisa que entrava mais na minha cabeça, assim, que quando acontecia eu sentia que eu estava fazendo errado. O beber bebidas alcoólicas foi ficando, sabe, sem sentido, e as coisas vão se encaixando, pois o Espírito Santo vai tratando a gente. Ele nos conscientiza do pecado, ele nos conscientiza das coisas erradas que fazemos, e aos poucos isso vai sumindo, aos poucos a gente vai sendo curado, né? A palavra de Deus cura, ela criou o mundo, né? Então, para curar, é isso que a gente precisa. E para você que ainda está confuso, que não sabe o que fazer, que está afastado de Deus, eu só tenho isso para te dizer. Não vai ser a igreja que vai te mudar, não vai ser uma coisa rígida, né? Uma coisa assim que vai, você não pode fazer isso, você que aponta o dedo na sua cara, que te julga. Não vai ser isso. Você tem que encontrar a verdadeira liberdade. Mas o que é essa verdadeira liberdade? Do que eu tô falando? O que é ser livre? Livre é fazer as coisas erradas e sem escrúpulos, sem estar nem aí? Na verdade, a verdadeira liberdade é você ter a opção de não fazer aquilo que o mundo te obriga a fazer. Por exemplo, você tem a liberdade de chegar numa roda de amigos que estão bebendo e não beber. Simplesmente porque você não quer. Simplesmente aprender a falar não. Simplesmente por chegar numa roda de colegas e que estão falando mal de alguém e simplesmente não aceitar aquilo. A liberdade de você ser como Jesus foi. A liberdade de talvez ser perseguido por um princípio que você segue. A liberdade de amar. A liberdade de talvez não amar as coisas do mundo, né? Como tudo à nossa volta indica para fazer. Amar o dinheiro, amar coisas de luxúria, amar
gula, amar tudo isso que o mundo joga na nossa cara, a gente tem essa liberdade de não pecar, a liberdade de escolher não fazer o errado. Então é isso, galera. Espero que essa palavra aí tenha tocado você, tenha feito sentido para você. Eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar na hora certa pro seu coração. Então, tamo junto. Bora buscar Jesus, porque foi por amor. Abraço.